Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Canal que é simples, mas é com a experiência de jogar cartola desde 2006 que faço aqui as análises e os vídeos para vocês. Vamos escalar o time do canal do Professor FC, que é o time que geralmente a gente usa aqui para o vídeo. Temos 135 cartoletas, olha aqui do lado direito. Vamos fazer um time aqui competitivo e é uma rodada que nós podemos colocar ali algumas peças para se diferenciar dos adversários e ao mesmo tempo ganhar algumas cartoletas. Pegando aqui a tabela de jogos, fiz isso na última rodada e vou fazer novamente. A gente vai aqui analisar os jogos da rodada. Então, os jogos da rodada, começando aqui por Cuiabá e Ceará. A princípio, não colocaria ninguém desse jogo, a não ser para apostar aí num tiro curto, né, com a defesa inteira do Ceará, porque vem de 5 jogos sem derrota. Acho que daria para apostar ali na defesa do Ceará. Santos e Bragantino, dá para apostar em atacantes do Bragantino e, claro, atacantes do Santos, né, Marcos Leonardo, por exemplo, e Arthur. Atlético Mineiro e Flamengo, provavelmente é um jogo de gols para os dois lados. E como é um jogo de gols para os dois lados, dá para escalar atacantes dos dois times. Tenho muita vontade ali de escalar o Hulk pela média que tem no campeonato. E claro, o Arrascaeta, porque o Arrascaeta coloca o time do Flamengo diferente. E são peças que a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo. Próximo jogo, para mim, o SG mais favorável da rodada, Corinthians e Goiás. Então é para apostar para tiro curto para não tomar gol, para manter o SG, acho o do Corinthians o primeiro e acho aqui logo embaixo aqui o do Internacional como a segunda opção para tiro curto. Jogo Curitiba e Atlético Paranaense é clássico, se você quiser fazer alguma coisa diferente, dá apenas para apostar nos atacantes. Próximo jogo aqui, então, é o Internacional e o Botafogo. Como eu disse, após o Corinthians, o SG mais favorável em segundo lugar seria o do Internacional. E seguindo essa ideia aqui do Internacional, você tem boas peças como o goleiro Daniel, como os zagueiros, como o Alan Patrick no meio campo, né? São nomes que dá para apostar. Alan Patrick, jogando dentro de casa, fez 2 jogos com alta pontuação e o último jogo que ele fez em casa, que inclusive nós escalamos aqui no canal, ele foi muito mal. Falando em escalar e ir muito mal, é o que aconteceu, por exemplo, com o Mendonça essa rodada aqui do Ceará, né? Eu escalei o Mendonça, o cara vinha de 4 rodadas consecutivas positivas, parece que na hora que eu escalei eu ziquei o cara. Continuando aqui, ó, Fortaleza e América Mineiro, é um jogo complicado por Fortaleza, tá tendo ali pressão da torcida, o América Mineiro não é um time fácil de ser batido, mas obviamente que o Iago Pikachu estará entre os mais escalados, e o Juninho Paraíba, né, como ele joga um pouco mais avançado, né, é um nome interessante para você colocar ali. Juninho Capixaba é um nome interessante para você colocar, apesar de ser lateral, ele joga avançado do Fortaleza. Eu sugiro essas duas peças, o Pikachu ou o Juninho Capixaba, tá? Seguindo aqui, ó, Atlético Goianiense e Juventude, dá para tirar boas peças do Atlético Goianiense. Talvez o Wellington Rato seja o principal nome, porque é um meia para o Cartola e dentro de campo costuma jogar mais avançado. Apesar de que com o Turim jogando de atacante, o Wellington Rato perdeu um pouco de espaço ali mais à frente, mas é um jogador interessante, assim como o próprio Jorginho, né? Próximo jogo aqui, ó, Fluminense e Avaí, para mim é o terceiro SG na sequência, né? Corinthians, Internacional e Fluminense. A questão é que o Avaí costuma fazer os seus golzinhos, né? O Avaí tem um ataque perigoso, né? Então assim, vai apostar no Fluminense? Aposte, mas com cuidado. Tiro curto vale muito. Liga clássica, uma dobra já seria um pouco mais complicado, mas um nome na defesa do Fluminense é interessante. São Paulo e Palmeiras, apesar de ser um clássico, tem nomes bons dos dois lados, né? O Caleri pelo São Paulo, o Rony, o Dudu, o Scarpa pelo Palmeiras, são todos nomes interessantes, tá? É lógico que o Palmeiras, pelo momento, dá para você escalar ali o Piquerez na lateral, dá para escalar o
o Scarpa no meio e uma série de situações nesse sentido. Eu vou tentar fazer um time aqui pensando inclusive em valorização. Pegando aqui a última pontuação do Hulk, 2,70, colocaria o Hulk, né? Porque sempre entrega pontuação, apesar de que ele caiu muito de produção. Quando a gente vai avaliar aqui o gráfico do Hulk, a gente percebe isso, né? O gráfico do Hulk não é aquele mesmo gráfico de altas pontuações, mas como é um clássico, ele pode crescer ali no clássico. Para o time do canal eu vou colocar o Hulk. Até assim, não é minha certeza absoluta nos times que eu tenho 160 cartoletas de colocar o Hulk. Mas como o Hulk é um cara que para valorizar precisa de pouco, acho interessante colocar o Hulk. Outro nome interessante é o Roger Guedes, mas vem de uma valorização. Então como ele vem de 12 pontos, 11,90 que ele fez na última, e ele não tem uma regularidade, olha, ficou várias rodadas sem pontuar bem. É risco, colocar o Roger Guedes é risco de perder cartoletas, apesar de que o jogo com Goiás seja favorável. Prefiro colocar o William no meio campo do que o Roger Guedes no ataque. Marcos Leonardo, que não jogou a última, é um nome interessante para o ataque, não tenho dúvida disso, Marcos Leonardo dos Santos. Cano, ótimo nome, inclusive para valorização, porque ele fez 2,40 só na última, já vem de 2 rodadas não jogando bem, e se ele for bem, inclusive lá no Cartomante FC, a plataforma do Cartomante, é uma espera lá de estatística para que ele faça 10 pontos, é a expectativa, então o Cano talvez seja aí o principal nome do ataque para a rodada. Depois você tem Dudu, o próprio Muriqui que vai encarar o Fluminense, só que o Muriqui vem valorizado, o Dudu do Palmeiras vem desvalorizado, é um nome bom para colocar. E outro nome interessante é o Rony aqui, ó, do Palmeiras, porque o Rony ele tem 6 gols no campeonato já, né? E ele tem um gráfico que é interessante, porque não tem negatividade no gráfico dele, olha. E ele vem de 3 rodadas em que ele fez 17, 8 e na última ele foi mal, fez 3 pontos, né? Quem imitou na verdade foi o Gabriel Veron, mas eu acredito muito no Rony, apesar de ser um clássico. Depois tem o Gabigol, não tão confiável, mesmo porque tem um jogo difícil, e uma dobra do Fluminense não seria tanta loucura. Você tem aqui o Luiz Henrique, também vem de 3 pontuações positivas, na última, sem gol, sem assistência, ele fez 7 pontos, é um nome interessante, só que precisa mais para valorizar, né? Descendo aqui, ó, no canal, no grupo meu de sócio, inclusive falei do Bisoli, e o Bisoli fez 14,70. O Arthur passou batido pela gente na última rodada, mas eu tinha citado o Arthur. É um nome interessante porque vai pegar o Santos, apesar de que o Santos em casa é um time um pouco mais forte. Descendo, a gente teria só em termos de aposta o Moisés, nada além disso. E a gente não tem outras opções aqui para baixo. Talvez um Wanderson do Inter, já que o Botafogo toma gol de praticamente todo mundo, apesar de ter surpreendido na última rodada e ter feito 1-0 no São Paulo. Eu vou ficar pela fase do Palmeiras, eu não vou deixar de colocar um atacante do Palmeiras, apesar de ser clássico contra o São Paulo. A defesa do São Paulo não inspira confiança, eu vou colocar o Rony ali no ataque. Os 3 jogadores meus aqui do ataque, Cano, Rony e Hulk, são bons para valorização. No meio campo, a gente tem como opções óbvias o Arrascaeta, né? Pensando em manter pontuação, a gente tem o Arrascaeta, que sempre te entrega pontuação, então só pontuações positivas. Para me entregar pontuação, eu vou deixar o Arrascaeta nesse time. Aí a gente teria o Scarpa, que também sempre entrega pontuação positiva. Daria para deixar o Scarpa, ele precisa de uns 6 pontos para valorizar. E a gente tem nomes bons para valorização. O Iago Pikachu é um excelente nome para valorização, assim como o Wellington Rato também é um excelente nome para valorização. São os 2 principais nomes. Terceiro nome que eu indicaria aqui, o Alan Patrick, que na última fez 7,70, mas jogando em casa tem sempre pontuações positivas. Vou fazer o meio campo aqui um pouco diferente, apesar de ter citado as feras ali do meio campo. Vou com o Alan Patrick numa aposta para o meio campo. Poderia ser o Wellington Rato ou o Iago Pikachu, mas vou colocar o Alan Patrick porque não cabe todo mundo no meu time. O Scarpa viria aqui como terceira opção. Talvez dê para colocar aqui um 3-4-3, né, para a gente abraçar mais um meio campista ali, eu acho que não ficaria ruim. Laterais, os melhores laterais seriam os do Corinthians, só que nesse momento os do Corinthians aqui, ó, não estão prováveis, né? Então vamos pegar o filtro aqui do Corinthians para ver quem está provável. Acho que só o Fábio Santos. Vamos lá. Só o Fábio Santos, que custa 5 cartoletas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o provável
e vai pegar aqui laterais do Corinthians mais caros. Não vou pegar o Fagner, vou pegar apenas o Rafael Ramos aqui, porque aí a gente deixa o Fábio Santos no banco de reservas. Na outra lateral eu vou tentar achar um lateral aqui de um outro time, senão a gente volta no Fábio Santos. Ó, a gente tem aqui, jogando em casa, o Lucas Pires, sempre é bom porque tem muitos desarmes, apesar do jogo ser difícil contra o Bragantino. O Arana a gente não pode desprezar, que é um ótimo jogador que apoia bem. O Busto, jogando em casa contra esse Botafogo, é um nome interessante. O Piquerez, apesar de ser clássico, é um nome interessante para a rodada. Os do Bragantino sempre são bons nomes, porque tem médias boas. O Luan Cândido tem média 6. O Aderlan, a média não é tão boa assim, é 3.5, mas são nomes interessantes. O Piquerez, obviamente, pela média, é um nome interessante. Samuel Xavier, pelo confronto contra o Avaí, não deixa de ser um nome interessante. Talvez a gente tenha que colocar aqui o Samuel Xavier para poder colocar o do Corinthians ali na reserva. Poderia ser o Piquerez na lateral. Vou colocar aqui o lateral do Corinthians no meu banco de reservas, é o que nós temos por enquanto. Eu gostaria muito de colocar 2 laterais do Corinthians até o fechamento do mercado. De repente a gente tem alguma notícia ali do Corinthians mais segura e eu coloco os 2 laterais do Corinthians. Bom, na zaga, acho que um nome que não dá para fugir é o Nino. É o melhor nome para zagueiro na rodada, é o Nino do Fluminense. Nesse caso, a gente estaria dobrando o Fluminense. Acho perigoso. Talvez eu tenha que tirar o Samuel Xavier, que eu não estou querendo fazer essa dobra. O outro nome interessante, inclusive, para a valorização é o Raul Gustavo do Corinthians, tá? São 2 nomes interessantes, ó, Raul Gustavo e o Nino. Voltando aqui para as outras opções, a gente teria opções aqui de zagueiros. O Pedro Henrique, que pega um clássico pela frente, mas o cara sempre pontua, mesmo sem SG, pode pontuar bem nesse jogo. O Marcelo Benevenuto, que até então não mostrou muito no campeonato, mas uma hora pode fazer um golzinho de cabeça para ser uma aposta vale. O Vitão, do Inter, que tem um jogo favorável contra o Botafogo, tem uma média de 2.45, então é um nome interessante também. Eu acho que para por aí. A gente teria os zagueiros do Palmeiras, né? Mas o Gustavo Gomes muito valorizado, a média dele é altíssima, 9.70 em 7 jogos. Jogou 7 jogos no campeonato, então o gráfico do cara é muito bom. Ele tem 5 gols em 7 jogos. Os 7 jogos que ele fez, olha, ele tem 5 gols. Então é um cara que está sendo artilheiro ali como zagueiro. 5 gols no campeonato. É um detalhe a ser notado, só que ele é muito caro e a gente não teria cartoletas para colocá-lo. Vou colocar como técnico aqui o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, que é um bom técnico para a rodada. Sobrou para mim ali 6 cartoletas. Se eu tiver que tirar, eu tiro ali o Arrascaeta e coloco o Pikachu. Se a gente não conseguir colocar um goleiro que seja de minha confiança. Eu gostaria de colocar o Daniel, então não daria. Já sei o que eu faço aqui, tiro o Arrascaeta, né? Você vai chegar aqui no final do vídeo acompanhando a escalação, mas se você veio acompanhando as outras opções ao longo do vídeo, você vai ter segurança para escalar o seu time. Eu coloco o Pikachu porque precisa de poucos pontos para valorizar, e aqui no gol daria até para triplicar o Corinthians. O Cássio poderia ser meu goleiro, eu acho que é uma boa opção para goleiro. Como eu não quero dobrar o Fluminense, eu posso fazer assim, colocar o Bustos na lateral. Aí eu teria um do Inter na lateral e não estou dobrando o Fluminense. Lembrando que eu estou aguardando ali mais informações sobre o Corinthians, né? Além do nosso goleiro ali principal, vou colocar o Daniel no banco de reservas. Dessa vez eu não vou conseguir fazer aquela jogadinha de colocar um goleiro nulo pelo número de cartoletas que nós temos. Vou continuar escalando aqui na minha reserva. Daria para colocar o Pedro Henrique, mas eu vou colocar o mercado do Inter. Acho que o Inter tem um jogo também favorável para SG. Como reserva aqui para o meio campo, a gente tem o André, que tem uma média boa, é um cara que desarma muito. Não confio tanto no Renato Augusto. Queria muito o William naquele meio campo meu ali. Mas o William está como dúvida, né? Então não daria para colocar. Descendo aqui a gente teria o Gabriel, que tem uma boa média também. Jogando em casa, acho que favorável. Acho que é isso. Tem o Jorginho ali do Atlético Goianiense. Tem o Marlon Freitas também do Atlético Goianiense.
Eu teria aqui como opção principal para o banco de reservas o André, do Fluminense. O gráfico do André da sexta rodada em diante é positivo, acho que é um bom nome. O Renato Augusto, que também é um bom nome, o gráfico é positivo, só que ele tem a questão da minutagem, não joga muito tempo, né? Sempre é substituído. E como terceira opção a gente teria aqui o Gabriel. O Gabriel também do Internacional tem muitos desarmes no campeonato, são 37 desarmes e as pontuações dele, né, são positivas desde a segunda rodada. Então ele é um cara que sempre pontua de forma positiva. Eu posso deixar o Gabriel aqui no meu banco de reservas. Vou escolher o Cano como capitão. Fechamos o nosso time aqui. Falta colocar o atacante do banco de reservas. Gastamos 132 cartoletas. No banco de reservas eu vou deixar aqui o Luiz Henrique. Acho que é um bom nome. Então o nosso banco de reservas tem o Daniel do Inter, o Fábio Santos do Corinthians, o Mercado do Inter, o Gabriel do Inter e o Luiz Henrique do Fluminense. É o nosso meio campo. Nosso time, ali aqui do lado direito, custou 132 cartoletas, ponto 75. Nós temos o Vitor Pereira, que é o técnico do Corinthians, o Cássio do Corinthians, o Rafael Ramos na lateral é do Corinthians, o Raul Gustavo na zaga é do Corinthians. Triplicamos o Corinthians. Colocamos o Nino do Fluminense compondo a zaga com o Raul Gustavo e colocamos o Busto na lateral, Busto do Internacional compondo com o Rafael Ramos do Corinthians, né? No nosso meio campo a gente está fazendo uma aposta diferente no Alan Patrick, que não está entre os mais escalados, mantendo o Scarpa pela regularidade e colocando o Pikachu também. O Pikachu com essa possibilidade de valorização. O nosso ataque todo pensando em valorização, mas é um ataque de potencial. Hulk, Rony e Cano. Cano é o nosso capitão. Deixe o seu like, compartilhe o canal, ajude no trabalho do professor, porque é muito importante. Veio aqui no campinho final, mas quer alguma outra dica? Acompanhe o vídeo lá atrás, porque tem dicas boas. Deixe seu like, compartilhe o canal, colabore com o meu trabalho. Se quiser nos seguir em redes sociais, tem o Instagram, @professor.cartola. Um grande abraço e boas mitadas pra gente na rodada 13.